pela manhã, o ministro Cristiano Zanin votou para que a deputada federal por São Paulo, do PL, Carla Zambelli, seja condenada a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto. E perca o seu mandato. Eu quero contar para vocês que hoje pela manhã, sabe o que aconteceu hoje pela manhã? O sol raiou, mentira. Hoje pela manhã, o ministro Cristiano Zanin votou para que a deputada federal por São Paulo, do PL, Carla Zambelli, seja condenada a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto. E, e perca o seu mandato. Bom, achei que você tinha escrevido e a perca do mandato, alemão. Eu até sou frio aqui. E que ela perca o seu mandato de deputada federal por perseguição armada ao jornalista Luan Araújo. O episódio aconteceu em São Paulo, em outubro de 2022, na véspera da eleição presidencial. Com o voto de Zanin, o placar no STF é de 5-0 pela condenação e pela perda do mandato da parlamentar. O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, também foi acompanhado integralmente por Carmen Lúcia, Flávio Dino e, é claro, nosso ditador. Abre aí, alemão. Alexandre de Moraes. E hoje o ministro Cássio Nunes Marques, nosso ministro Cássio Conká, pediu vista e adiou a definição do julgamento de Carla Zambelli. Quem está por dentro deste julgamento aqui na mesa? Eu não tenho detalhes desse julgamento. Eu estou acompanhando. Então, vamos até onde a gente sabe, hein, pelo amor de Deus. Silêncio? Não tem detalhes. Eu estou acompanhando. Então vamos lá, Ricardo. Não tem muita novidade. A Carla vai ser condenada. Acho que o pedido de vistas do Cássio vai demorar, acredito, 90 dias para retomar o processo. E a Carla já está 5-0, ela vai ser condenada, vai perder o mandato. E a notícia é que, com a votação que a Carla teve lá atrás, em 2022, cai junto com o mandato da Carla outros 2 parlamentares, Tiririca e Paulo Bilinski. Então, que vai enfraquecer muito a bancada do PL no Congresso Nacional. Então, não é só um movimento da Carla isolado, que o STF vai em cima e já foi 5-0, e esse pedido só vai adiar esse processo, e nos bastidores políticos já está sendo contada essas favas de que a Carla perde o mandato, e infelizmente junto com ela vão cair outros 2 parlamentares, que vai atrapalhar muito. Já caçaram 4 do PL, agora cairão mais 3. Acabando com a bancada 1 a 1. Vão cair mais 3, 7 pontos é muita coisa, ao contrário do que as pessoas podem pensar. Ou seja, você vai tirar cada vez mais, mas a pergunta que eu faço é, tudo bem que é um crime comum, mas a Câmara não vai fazer nada acerca da cassação do mandato da Carla? Não, é um crime comum quando interessa, né, professor? Pois é, essa que é a questão. Porque o Alan dos Santos, ele é perseguido pelo Alexandre de Moraes por atos e coisas que ele falou na época da eleição. Então, no caso dela, eles não estão ligando o fato a toda essa questão de golpe de Estado, aí não interessa, né? Eles estão considerando como um crime comum. O fato dela ter ido e ter corrido atrás de um indivíduo com uma arma, e em função disso, esse crime comum está sendo colocado numa situação quase de crime hediondo. Pelo amor de Deus, eu jamais passaria pela minha cabeça em imaginar que isso seja possível. Mas de 513 deputados que estão lá, se você puxar o fio, vai ter de crime hediondo, pelo menos uns 10 eu acho que podem ter cometido um crime hediondo. Eu tive a oportunidade de ver o homem da Serra Elétrica. Vocês sabem quem foi o homem da Serra? O Hildebrando Pascoal. E ele, o Hildebrando Pascoal, qual foi o problema? Mataram o irmão dele, o irmão dele, ele simplesmente pegou o cara que matou o irmão. Apenas para que vocês tenham, ele pegou uma serra elétrica e retalhou o cara vivo. Foi isso que ele fez. Aí ele foi, demorou, e a Câmara é que cassou o mandato dele. A pergunta que eu faço é, será se a Câmara ela vai se acovardar tanto ao ponto dela permitir que tudo seja decidido pelo Supremo Tribunal Federal e eles não façam nada?
Ou seja, se a Câmara achar que deve caçar, ela deve se anteceder, melhor dizendo, e dizer: nós não podemos admitir que uma deputada saia correndo que nenhuma tá com uma arma na mão. A Câmara tem que dizer isso. Porque está chegando a um ponto que aí eles fazem um cálculo. Quanto que vai ser a próxima votação? Quantos que a gente precisa tirar do Republicanos, do PL, do União, ou do que quer que seja, para evitar essa votação? Qual é o crime possível que eles possam ter cometido? Espirro no lugar errado. Crime de saúde pública. Espirrou. Então vamos pegar esse pessoal também. Porque tudo está nessa situação. Qualquer bobagem. Por exemplo, que nem o caso de ter pichado. O problema não é a pichação ou não, porque vandalismo tem que ser punido. Nos Estados Unidos é punido para aquele indivíduo, aquele tolo que falou lá. O problema todo... Tá falando, Paulo Soares, agora ele está falando assim: Pavinato, devemos trocar o STF pelo Ustra? Eu não sei se trocar 6 por meia dúzia faz alguma diferença. Cara, que coisa fabulosa cara, sinceramente, não tem uma resposta que pode dar, independentemente daqueles que possam gostar ou desgostar do Ustra. O problema é que o Ustra era acusado e foi determinado que ele era um torturador, que está sendo feita uma tortura constante contra pelo menos 1.400 pessoas que foram arrebanhadas, sem ter uma individualização da conduta, sem ter o devido processo legal, sem nada, e é um indivíduo que foi colocado numa outra situação como o Mauro Cid, alguém chegou e falou para ele: lembre-se que você tem família, praticamente falou isso. Eu queria fazer um comentário também. É o seguinte, ninguém vai lá pichar estátua nenhuma nos Estados Unidos por um simples motivo. Os manifestantes da direita, eles não picham. A Débora escreveu com batom numa estátua. Isso não é pichar. A gente não picha. Os manifestantes da direita não picham, eles não cospem na cara das pessoas, eles não colocam fogo em lugar nenhum, eles não fazem xixi e nem defecam em público, em cartazes. Segura aí, porque cagaram lá na mesa do ministro. Mas vamos continuar na pauta daquela zona, não vamos voltar à pauta, mas não. a gente não sabe nós vamos voltando na pauta, vai cair no dia, tem que ir a pauta adiante. Importante deixar claro, Pavinato, que ela está sendo condenada por 2 crimes, tá? Um é o porte ilegal de arma de fogo, então ela não tinha porte, e por constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Então são esses 2 crimes que ela está sendo condenada agora. Professor, me permite um complemento aí. Também tem uma galera da direita que a Carla, depois desse ato que ela cometeu, que foi logo após o primeiro turno das eleições, foi pouco antes do segundo turno das eleições, na véspera das eleições, ela causou também um problema dentro da própria direita. Hoje ela está completamente isolada dentro da direita. Foi um erro. Muitas pessoas da direita, inclusive, atribuem a Carla parte da derrota de Bolsonaro. Porque teve aquele episódio lá também que foi com o deputado... PTB. Do PTB, que também atirou. E uma das pautas nessa eleição, não sei se vocês lembram, era justamente a questão do porte de arma. Aí, 2 dias antes do segundo turno das eleições, a Carla está empunhando uma arma em pleno Jardins aqui, correndo atrás de uma pessoa. Então, faltou um pouco de equilíbrio emocional ali para uma parlamentar que foi eleita. Estou sendo educada. Faltou muito. E então, ela está completamente isolada hoje. Então... Não, e ao contrário dos outros casos que nós citamos aqui, as provas estão aí. Ela realmente estava com a arma, realmente correu atrás da pessoa. O porte realmente era ilegal, então está tudo provado. Mas, Ana, só qual é o detalhe? A direita, aqueles de direita, eles não questionam os erros que ela pode estar sendo cometido. Alguns podem dizer que é uma falha que a gente comete, que a gente nunca dá as mãos um para o outro, coisa que eles fazem. Eles fazem de conta que os crimes e os erros que eles cometem não são crimes nem erros, porque na realidade eles estão trabalhando por uma causa final, que é muito melhor. Mas a gente pergunta aqui, e quem não erra? Não, todo mundo erra. Eu não erro com arma na mão. Né? Essa é uma diferença, né? Pave, tem um dado, quando falou a respeito, que a Ana trouxe. Nos Estados Unidos, sabe por qual razão que ninguém picha? Professor, por uma razão simples. Se pichar, vai ser preso. Não. Todo mundo é preso se cometeu o erro. Todo mundo é preso se cometeu o erro. Eu vou entrar na pauta com essa musiquinha, ó. Vem do Oriente pra mexer com a gente, vem quebrar gostoso aqui no Ocidente. Sei que você gosta, sei que você deixa, todo mundo ligado na dança da geisha. Lembra dessa música? Não. Arigachan, grande sucesso. Grande sucesso de El-Chan. El-Chan. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade?
para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.